Todos e a todas, atingimos o quórum mínimo para a abertura da terceira reunião ordinária do Concidade. Hoje, vocês foram convocados, e a gente tem uma pauta com 5 itens. O primeiro item vai ser a apresentação e a transição da presidência do Concidade. O segundo item, aprovação da ata da segunda reunião ordinária. Terceiro item, reabertura da inscrição para vagas remanescentes no Concidade. Quarto item, uma apresentação sobre as propostas e andamentos referentes ao PIDs e intervenções iniciais na área do pátio ferroviário. E o quinto item, comunicados do presidente e conselheiros. Então, primeiramente, vamos ao primeiro item, que é a apresentação e transição da presidência do Concidade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Colucini, eu sou o novo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e, automaticamente, eu estou assumindo a presidência do Concidade. Tá? Então, gostaria de dar boas-vindas a todos e falar que estou muito feliz de estar aqui, podendo presidir esse conselho, que eu acho que é um conselho muito importante e que a gente precisa reviver ele. Ele está um pouco parado, mas eu tenho algumas ideias que eu vou compartilhar com vocês para a gente poder reativar esse conselho e fazer com que ele atinja os seus objetivos, que é o principal dele é a questão da revisão do plano diretor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí no decorrer da reunião. Passando para o segundo item da ata, nós vamos aprovar a ata da segunda reunião ordinária. Eu acredito que todos devem ter recebido essa ata por e-mail. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, quiser se manifestar, senão eu já vou passar para a gente votar a aprovação da ata. Alguém gostaria de se manifestar? Não? Posso passar para a votação? Então, todos que estiverem de acordo com a ata da segunda reunião ordinária, permaneçam como estão. Aprovado. Terceiro item é a reabertura de inscrição para as vagas remanescentes no Concidade. Então, nós temos algumas vagas que não foram preenchidas na primeira edital de inscrição. Então, a partir de amanhã, nós estamos reabrindo esse edital, vai ser publicado no Diário Oficial. E aí é importante, a gente tem aqui algumas vagas que estão em aberto, principalmente dos movimentos sociais e populares. Então, seria muito importante, se vocês puderem ajudar a divulgar esse edital, para a gente poder ter... legal. Fizemos um folder de apresentação, até para ficar bem claro quais são as vagas possíveis, não é? Boa tarde a todos, primeiramente, eu sou Marcela, secretária adjunta da Secretaria de Planejamento, secretário Marcelo. E então, é uma forma que ficou bastante clara aqui das vagas. Então, no artigo 1º, está na tela. Então, é um canal de comunicação e nós temos alguns folders, até se alguém quiser instalar em algum lugar, pode levar, porque está dentro da sociedade civil. E, entretanto, são 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 vagas. Então, quer dizer, é um corpo ainda necessário para o complemento deste conselho, Peço desculpas, esqueci de apresentar a Marcela, que é a subsecretária, a Valquíria, que é a vice-presidente, e a Carol, que está chegando. A gente estava numa reunião em São Paulo e ela deve estar chegando aí nos próximos minutos. Então, assim, peço para vocês, se puderem ajudar a gente a completar essas vagas, porque, como eu falei, o Conselho ele vai ter uma função muito importante. A ideia é que a gente estruture esse Conselho para poder iniciar as discussões da revisão do plano diretor. Então, a gente precisa ter uma representatividade maior possível. Então, se vocês puderem ajudar a gente aí na divulgação, vai ser muito importante. Pois não? Boa noite, pessoal. Eu queria sugerir de criar um vídeo de divulgação disso daí, porque às vezes fica tantas informações e o cidadão não tem muito tempo, ou habilidade para ficar preso às informações. E hoje a gente
sociais, seria interessante criar um vídeo de divulgação. Legal, podemos ver essa ideia, a gente pode gravar um vídeo fazendo essa convocação, acho que seria interessante, a gente pode fazer. Obrigado pela sugestão. Passado isso, então vamos ao quarto item da ata. Gente, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, às vezes vocês podem achar que eu estou meio atropelando, mas não é. Que realmente eu acho que a reunião de conselho ela tem que ser objetiva, né? Não adianta a gente fazer reuniões muito longas, cansativas, e daí a gente não aproveita muito. Então, eu vou tentar ser o máximo objetivo possível para a gente fazer reuniões curtas, mas produtivas, tá? Então, o quarto item é a apresentação sobre as propostas e andamentos referente ao polo de inovação e as intervenções iniciais na área do pátio ferroviário. E em relação à apresentação sobre o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, o PIDS, eu vou convidar a Érica, que é uma servidora aqui da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, para fazer essa apresentação. Érica. Obrigada, secretários, membros da mesa, boa tarde a todos. Eu não sei se é novidade para alguém o assunto PIDs, então, nesse contexto, eu vou começar desde o comecinho da história, mas vou tentar ser bem breve, tá bom? Pode passar para o primeiro slide, por favor. Desde 2018, nós estamos trabalhando nesse projeto. E por que nós estamos trabalhando nesse projeto? Porque nós tínhamos no município o Polo 2 Ciatec. Desde 1995, ele é um polo de alta tecnologia, determinado por lei. Daí, quando a gente teve a revisão do Plano de Ciência e Tecnologia, houve uma demanda para que houvessem áreas para expansão desse polo. Né? Geralmente são plantas que requerem bastante território, então houve esse pleito formal no Plano de Ciência e Tecnologia que foi aceito e acatado no plano diretor em 2018. E aí, como desdobramento do plano diretor, nós tivemos as leis que tratam do perímetro urbano e a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo acontecendo ainda em 2018, no final do ano. Ocorre que a região do Polo 2 Ciatec, uma das definições do plano diretor é que isso seria também um polo de desenvolvimento estratégico e que seria feito um estudo posteriormente para esse polo com esse olhar de que é um polo de desenvolvimento com abrangência muito além do território municipal, né, que a gente passa, inclusive, extrapola a região metropolitana, diga-se a importância das empresas e instituições ali instaladas. Então, nós estamos nesse momento aqui fazendo a revisão desse, que é um dos 3 polos, né, estabelecidos no plano diretor, juntamente com a área do centro, que também já estamos fazendo estudos e propostas, e a região do aeroporto. Pode passar. Como eu já disse, né, desde 1995 existe a delimitação do Polo de Ciência e Tecnologia, Polo 2 Ciatec. Em 2018 foi definido como Polo Estratégico de Desenvolvimento e a proposta agora, então, é rever as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo desse território. Porque nós temos lá uma zona de atividade econômica que não permite a mescla de usos adequadas a um polo, como nós vamos ver mais à frente. Então, a proposta não é fazer um empreendimento, é dar condições de zoneamento para que a área tenha uma ocupação mais adequada aos preceitos modernos de polo de ciência e tecnologia. Nós temos, da metragem total do polo, a área central, que corresponde ao antigo polo de ciência e tecnologia, 52% estão ocupados em glebas, então a gente não teve a destinação de áreas públicas e, como nós vamos ver a seguir, nós vamos precisar de bastante empenho para que a gente coloque sistema viário, infraestrutura adequada para toda essa região. A situação atual do polo são essas imagens aqui. Então, nós temos ruas precárias, nós não temos áreas destinadas a equipamentos públicos, porque são empreendimentos, equipamentos feitos em gleba. E a ideia é que a gente tenha um meio ambiente como estruturador do território, um adensamento, mesclas de usos, oportunidades que gerem estímulos a transporte público, a uma qualidade de vida melhor do que a que a gente tem hoje naquela região. Pode passar?
A região do Ciatec antigo era essa área em verde aqui, então ela parava ali na José Máximo Escôfaro, que é ali para cima do Santander, tá? A gente tem aqui a cidade universitária, a Unicamp, a PUC, aqui a Campinas Mogi, e esse era o território do antigo Polo 2 Ciatec. Na medida em que o plano diretor estabeleceu a possibilidade de ampliação do perímetro para a expansão do polo, e a Lei 207 incluiu esta área aqui como área urbana para a expansão do polo. Ocorre que o zoneamento que foi dado aqui, ele precisava estar mais afinado com as atividades do polo. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo uma revisão geral de zoneamento, regras de parcelamento e ocupação do solo para esse território como um todo que foi estabelecido como vocação para polo de ciência e tecnologia e inovação. A ideia, a base das nossas propostas é sempre a qualificação de espaços públicos, a integração, a recuperação, mas mais do que a recuperação do meio ambiente, a integração do meio ambiente com os usos urbanos. Então, questões como fachada ativa, fruição pública, o que é isso, né? Fachada ativa são as janelas, as portas, menos muros virados para a calçada e mais interface entre o público e o privado. Fruição pública, é mais ou menos isso que a gente tem aqui na prefeitura, aqui embaixo as pessoas podem circular por debaixo dos prédios e a gente tem uma interface sempre mais agradável do que uma sucessão de muros. Priorização do transporte do ciclista, pedestre, transporte coletivo, como já estabelece o plano diretor. E a maior atratividade para caminhabilidade. É difícil você imaginar um pedestre caminhando se ele não tiver estímulos para caminhar. É difícil você reduzir a dependência do automóvel se você não cria um ambiente adequado a isso. Então, essa é a ambiência que a gente está imaginando que os parâmetros de parcelamento e uso e ocupação do solo que estamos propondo são capazes de fomentar. Áreas com menos muros, integração, comércios nas áreas de baixo dos térreos, ruas agradáveis para o pedestre e para o ciclista. Pode passar? A ideia é que limitássemos a 7 pavimentos os edifícios, é que tenham edifícios, porque a gente precisa de uma certa mescla de usos, de uma certa adensamento, mas não edifícios altos. É comprovado em estudos de vários urbanistas conceituados de que até o 5º andar nós temos uma boa interface, uma relação com a rua. Até o 7º andar a gente ainda mantém essa relação e, em geral, os edifícios é mais viável de que aconteçam com 7 pavimentos. Então, a ideia era que limitássemos a 7 pavimentos. Um pedaço dessa área nós estamos propondo 4 pavimentos, como eu vou falar daqui a pouco, depois das conversas com a população. Estamos propondo, isso é um exemplo de fruição pública, né, quando as pessoas podem andar no meio dos quarteirões, e estamos propondo também a transposição entre prédios por cima das vias, né, para que a gente consiga fazer com que as pessoas consigam ir de um lugar para outro sem que tenham que se submeter ao trânsito dos carros, etc. Pode passar? Em conjunto com o nosso estudo, foi feito também um estudo, um plano de massas feito em conjunto Prefeitura e Universidades PUC e Unicamp, coordenado pelo Unicamp, que é o RIDES, o Hub de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. E há uma certa apreensão, dizendo-se que o Master Plan não conversa com o plano de zoneamento da Prefeitura e vice-versa. Então, esse slide é para mostrar que eles foram criados juntos e o zoneamento ele é a base para o detalhamento do Master Plan. Eles são compatíveis e complementares, né? Então, o zoneamento ele vai dar a regra geral de uso e ocupação e o Master Plan vai definir entre os proprietários de terra os usos pertinentes e adequados, lembrando-se que se trata de áreas particulares, não são áreas públicas. Pode passar? E aí eu falei, 4 pavimentos, porque a população falou, etc. O que é isso? Nós, em novembro do ano passado, de 2022, nós apresentamos a proposta
para o início dos debates. A população solicitou uma participação maior. Nós definimos em conjunto com a população uma bateria de oficinas participativas, uma primeira rodada para conhecer a proposta, uma segunda rodada para discutir a proposta. Levamos os resultados agora em julho e agora, dia 26 de agosto, faremos a audiência pública. Nesse meio do caminho, nós inserimos uma série de coisas na proposta de lei, que já até sinalizamos todas elas aqui no 1º de julho, e vamos levar agora na audiência pública todas essas questões para que a gente encaminhe até a Câmara o projeto de lei ainda esse ano, tá bom? Então essa é a dinâmica imaginada, prevista, em conjunto com a população, quando a gente desenhou o projeto de participação popular. Das questões trazidas, a grande maioria veio via oficinas, né? Nós fizemos 12 reuniões noturnas na região de Barão Geraldo, com a população, com todo mundo que quisesse participar com a gente, desenhando em cima de mapas, discutindo em cima de mapas, todas essas propostas. Mas nós também tínhamos a possibilidade de receber solicitações via site e recebemos algumas também. A grande maioria dos assuntos se refere a zoneamento, parcelamento do solo e também ao meio ambiente. Quase todas as questões se tratavam de pedidos de esclarecimentos. Já estava na lei, talvez não de forma clara, muitas vezes nós aprimoramos o texto. Outras nós atendemos e outras são questões pertinentes, mas de outras políticas. Não são assuntos de uma lei que trata de regras de parcelamento e ocupação do solo. Tá bom? Então, está tudo anotado, faz parte do relatório, mas não constaram da lei. Pode passar? Aqui, o zoneamento de hoje, o que a gente propôs, e depois aqui, esse pedaço, que foi o pedaço que foi colocado no perímetro urbano lá em 2018, a gente está sugerindo 4 pavimentos na tentativa de estabelecer um gabarito mais baixo nessa região. Pode passar? Aqui é só uma sequência de bases que eu vou passar. O zoneamento, então, essas áreas em vermelhinho são as áreas onde é permitido o uso residencial, multifamiliar. 7 pavimentos aqui, 4 para cá. As áreas em roxinho são áreas destinadas a atividades econômicas também, 7 pavimentos, 4 pavimentos para cima, tá? Mas isso tudo não se sobrepõe às questões ambientais nem de patrimônio cultural. Então a gente fez um anexo no projeto de lei para deixar claro que os corredores ecológicos, as áreas de preservação permanente, os bens tombados ambientais e culturais, eles permanecem em vigor, permanecem válidos e a regra deles se mantém. Então, aqui fizemos essa sequência de imagens para mostrar que o zoneamento está ali, mas todas essas questões são pertinentes e válidas, tá? Aqui são os bens tombados e na próxima imagem é uma sobreposição tanto do zoneamento com os bens tombados e os bens e as questões referentes ao meio ambiente. Era isso, é uma explicação rápida, porque é muito difícil passar por toda essa bagagem que a gente já tem, mas estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. Obrigado, Érica. Aproveitar para anunciar a chegada aqui da Carol Baracá. E eu acho que a gente podia abrir, então, para as perguntas dessa primeira etapa e depois a gente faz a segunda apresentação. Já está levando o microfone. O meu não seria pergunta, seria se seria possível disponibilizar os slides para os conselheiros. Já está no site da Prefeitura, mas a gente pode disponibilizar. Sério, você manda para todos os conselheiros, por favor? Não está gravando? Então precisa do microfone. Claro que está gravando. Claro que está gravando. Então precisa do microfone. Você fala, Biju? Biju quer falar. Tem mais alguém para falar? Deixa eu perguntar uma coisa. Um momentinho só, professor. É a professora. É Maria Helena, eu sou a presidente do CONDEMA atualmente, mas eu estou aqui pela guardinha, né, de que eu sou a vice-presidente. A minha pergunta é se aí nesse desenho, a Érica já participou de algumas reuniões conosco, né? Nesse desenho,
já está contemplado aquilo que a própria Secretaria do Verde indicou com as restrições ambientais, não é? Já todo esse trabalho foi elaborado em conjunto com a Secretaria do Verde. Então, nós temos um capítulo das condicionantes ambientais, do regramento ambiental, e foi todo feito em conjunto com eles. Tá bom? Boa tarde, secretários. Boa tarde, pessoal do Concidade. Eduardo Coelho, representando o ProURB. Eu participei bastante da etapa onde foram formalizados esses estudos iniciais e tudo. E eu sei o esforço que vocês fizeram para levar adiante o que era apenas uma proposta da Unicamp. E isso foi ampliado, estendido e criou uma condição de levar em conta também as aspirações de muita gente que vivia nessa área, precisava dar um destino a essas áreas e não podia fazer absolutamente nada em função da inexistência de um projeto dessa magnitude. Eu pergunto apenas o seguinte, eu sei que o estudo das edificações, as diversas ocupações que estão planejadas foram aqui colocadas. Pode ser que em determinado momento em que se vai discutir a implantação, surjam dúvidas quanto a estudos de viabilidade econômico-financeira. A gente quer levar para lá polos de alta tecnologia, polos de serviços, serviços que venham a coadjuvar exatamente auxiliando aqueles de tecnologia para o desenvolvimento da área. E pode ser que nesse estudo de implantação se torne inviável apenas a utilização de 7 andares, por exemplo, ou 4 andares. Enfim, esses estudos vão se mostrar ao longo do tempo, porque pode ser que com essa configuração não haja sedução da parte de nenhum agente financeiro para viabilizar a parte tecnológica. Eu estou colocando isso porque a parte tecnológica ela demanda a existência de um espaço físico. Ela não é empreendedora imobiliária, ela simplesmente se apropria de espaços físicos disponíveis para ela poder implantar os seus projetos. Mas a área imobiliária, para poder fazer isso e receber da área tecnológica, vamos dizer assim, aluguéis ou coisas desse tipo, ela precisa de uma equação cujo ponto de equilíbrio poderá não ser este. Então eu pergunto, esses estudos estão finalizados e já formatados para encaminhamento à Câmara Municipal, ou é possível ainda discutir essas questões no âmbito mais amplo para se estudar a viabilidade de implantação desse polo, como todos nós queremos? Eu sei que isso é uma resposta difícil de dar neste momento, mas eu queria saber quanto à possibilidade de ampliação desses estudos para se chegar, talvez, a um momento em que uma equação mais convidativa possa estar sendo feita. Eu não estou aqui para defender este ou aquele empresário, não tem ninguém falando comigo sobre nada, eu não tenho por trás dessa conversa absolutamente nada. Mas como eu represento uma instituição composta de engenheiros e arquitetos, etc., o que para nós significa? Lá é um espaço de trabalho, um espaço de produção, de conhecimento e tudo mais. E para isso acontecer, é preciso que haja uma oportunidade para acontecer. Se ela não existe em termos de viabilidade, inexiste possibilidade dos engenheiros e arquitetos trabalharem nesse projeto. Obrigado pela atenção. Posso complementar? Márcio Barbado, pelo Reconvivência. Queria só complementar aqui em cima do que o Eduardo Coelho disse,
Também eu acho que, de uma forma geral, precisa ser complementado habitação, entretenimento e comércio, né? Esse processo, porque lá é um grande polo, né? E não é justo que as pessoas se desloquem de lá para outras atividades. É isso. Rapidinho, assim, só para complementar o que o Eduardo comentou, complementar não, responder ao que o Eduardo levantou, a gente está exatamente nesse momento, né? Eu acho que o espaço mais amplo para uma discussão é a audiência pública, que vai acontecer no dia 26/8. Então, esse é o momento que essas contribuições poderão ser levadas, apresentadas, para que possam ser discutidas. Então, é exatamente o momento que nós estamos agora, tá? Então, se vocês puderem ir convidar o maior número possível de pessoas, vai ser dia 26/8 lá na Unicamp, tá? Então, esse é o espaço para ter esse tipo de discussão. E aí eu vou passar para a Érica para ela falar um pouquinho sobre essa questão do uso aí do entretenimento. Se me permitir, secretário, dá licença, só para título de contribuição, até porque a gente está nesse processo há muito tempo, né? E com a separação da secretaria, pelo contrário, a gente só está agregando mais gestores e mais pessoas para nos ajudar. Então, o papel aqui não é uma separação, isso é uma união de esforço entre as duas secretarias nesses grandes projetos que a gente está estruturando, não só o polo tecnológico, como a região central, que vocês vão assistir daqui a pouco. O que acontece com ele? Desde o início do trabalho e das discussões, a gente fez as reuniões não só com a população, mas os empresários também tiveram oportunidade de ter o acesso. Inclusive, o fato de proibir o fechamento do loteamento foi uma das demandas, inclusive deles, no sentido que o projeto que a gente estaria viabilizando não poderia não coadunar com o mercado. Então, a gente até avisou isso ao prefeito, fizemos uma reunião com o prefeito para falar, olha, o que nós queremos construir dentro do polo tecnológico é isso. Área mista, zonas de serviços, atividades, moradia, por isso que a gente leva um zoneamento misto e um zoneamento de zona de atividade econômica. Então, Márcio Barbado, é essas centralidades que a gente quer fomentar para o lugar de espaços de cowork, espaços de trabalho, que os polos tecnológicos no mundo afora têm. Porém, esses parques tecnológicos, os polos tecnológicos, dentro desses usos mistos, inclusive a gente foi para Barcelona no 22@, visitamos a Coreia, não coaduna com a questão do loteamento fechado e murado, porque são áreas de livre acesso, circulação, como a Érica colocou nas referências aqui. Então, o mercado sabe sim do nosso projeto, tem feito simulações, tem participado das reuniões, e no momento, como o secretário falou, nas audiências públicas será esse momento oportuno, mas a gente já está também recebendo alguns feedbacks, né? E é importante essa construção. Por isso que a Érica coloca com relação ao nível de pavimentos, com certeza a gente sentou e nem fez toda uma simulação também, de que embora o 5 é o ideal, mas o 7 ele proporciona uma viabilidade econômica, para justamente atrair, porque se aquilo lá não for atrativo, vai ficar de novo abandonado por muitos mais tempo como está. Então, a gente errou lá no passado, não podemos errar novamente. Então, essas simulações, esses desenvolvimentos, nós temos vários protocolos dentro da secretaria, já solicitando os loteamentos, eles já estão fazendo a simulação com relação à nossa minuta, inclusive não deram andamento no loteamento, né, esperando a nossa lei. Então, eu não tenho receio do mercado imobiliário incorporar um projeto tão audacioso, mas que traga uma viabilidade econômica, de um know-how, de um polo que realmente não existe na região aqui em Campinas e nem a nível estadual, que nós temos todos os laboratórios lá inseridos, como CIRO, CPQD, né, Instituto Eldorado, Unicamp e PUC. Então, como fomentar um desenvolvimento dentro da sustentabilidade, mas trazendo esses stakeholders, que é o que a gente sempre falou desde o início, a importância deles vestirem essa camisa também. Está aqui o secretário, né, o Marcelo, junto com a FOS, buscando os investimentos a níveis estaduais para que a gente também tenha um indutor de investimento naquela região, porque somente os proprietários também deixando esse ônus todos nas costas, às vezes não viabiliza. Então, como fazer, não só a nível de investimentos, mas também a questão da governança desse polo todo, que é o outro capítulo do projeto que a gente está desenvolvendo. Esse projeto ele não se extingue aqui na questão da lei de usocupação do solo. Nós precisamos buscar incentivos fiscais e tributários e mais a questão da governança.
que sempre foi os 3 tripés que a gente discutiu desde o início desse grande projeto. Então, essa é uma primeira fase, mas com certeza vão ter mais fases aí para a gente detalhar, tá bom? Acho que eu respondi a do Márcio, né? O uso de entretenimento, tudo isso está sendo previsto, e a ideia é convidar o mercado imobiliário para participar com a gente desse desafio. Então, tem parâmetros construtivos diferentes do resto da cidade. A questão de recuos, afastamentos, a questão de número de vagas. Então, nós temos um monte de... Claro que nós não podemos entrar aqui, a gente ficaria falando dias aqui. Então, todos os nossos estudos, tudo que a gente tem, todos os materiais, todas as bases, está tudo lá no site. Nós temos uma página só do BIDS. Então, tem material de apoio, tem ata das reuniões, tem filmagem de todas as reuniões, tem tudo que vocês imaginarem para lerem e terem bastante dúvidas, com certeza, e estamos à disposição. E seria muito bom mesmo todo mundo estar lá com a gente na audiência. Viu, Eduardo, assim, até complementando, a gente fez reunião com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, com a Secretaria de Negócios Internacionais, e assim, eles estão maravilhados pelo projeto. Realmente é um projeto diferenciado. Acho que quem trabalhou nesse projeto teve um sucesso tremendo, e já começaram a aparecer alguns interessados, né? Então, são empresas de biotecnologia, são empresas relacionadas a hidrogênio verde, ao SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação. Então, assim, eu acho que o que foi feito está certo, e com certeza esse é o problema da ocupação, que ali, além das vantagens do projeto, existem algumas vantagens do local. Então, lá tem energia, lá tem conectividade, ali a gente tem todo um ecossistema de inovação, as faculdades, os CIRIOS. Então, é um projeto assim, que foi muito bem desenhado e tem tudo para ser um sucesso. Tá? Então, mas as contribuições são sempre bem-vindas, e esse é o momento, e a audiência pública vai ser o momento mais apropriado. Mais alguma contribuição, pergunta? Tereza, nada? Eu ainda tenho mais outra. Eu só tenho crítica, mas tudo bem. Pode fazer, Tereza, esse é o momento, vamos lá. As críticas também são bem-vindas. Eu não anotei nada, mas tudo bem. Se você não tivesse feito nenhuma, eu ia ficar assustado, porque sempre tem, eu gosto de ouvir suas críticas. Vamos lá. Tá funcionando, pode falar. Tá? Bom, agora eu me ouvi. Vamos lá. Uma crítica do local, tá certo? Quer dizer, isso é muito bonito, falar em sustentabilidade, que aquilo vai ser bacana, ecológico. E o que nós temos lá? Um CNP que tem fossa para 750 pessoas, não sei se você sabe disso, está gravado no YouTube, põe lá esse nome, CNP, fossa para Osírios, fossa para 750 pessoas, está o vídeo lá. O próprio senhor, que era o responsável, não me lembro o nome dele, está lá. O Santander, o TAC dele, que é de 2000, sei lá eu quanto tempo faz,